Estados Unidos, lógico, mantém as bases no Oriente Médio e uma delas foi atacada, né? Então, toda essa questão, esse barril de pólvora do Oriente Médio, os Estados Unidos se posicionando favorável a Israel, contrário ao terrorismo, né? Porque até a gente lembra do 11 de setembro, né? Então, a contrário ao terrorismo. E, óbvio, né? Ele se torna um alvo dentro dessa complicada existência no Oriente Médio. Vamos lá, então, as informações que são da agência Reuters. Força dos Estados Unidos sob ataque no Oriente Médio, enquanto a América caminha para o limite. Um drone com um defeito no Iraque pode ter ajudado a evitar que os Estados Unidos fossem arrastados ainda mais para um conflito crescente no Oriente Médio. O drone, que foi lançado na base aérea de Erbil por uma milícia apoiada pelo Irã antes do nascer do sol de 26 de outubro, penetrou nas defesas aéreas dos Estados Unidos e caiu no segundo andar do quartel que abrigava tropas americanas por volta das 5 horas da manhã, segundo duas autoridades dos Estados Unidos. O dispositivo carregado com explosivos não detonou e, no final, apenas um militar sofreu uma concussão com o impacto, disseram as autoridades, que pediram anonimato para falar livremente sobre o ataque. Os Estados Unidos tiveram sorte, acrescentaram, pois o drone poderia ter causado uma carnificina se tivesse explodido. O incidente ocorreu entre pelo menos 40 ataques separados de drones e foguetes lançados contra as forças dos Estados Unidos por milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria nas últimas 3 semanas, em resposta ao apoio americano a Israel na guerra de Gaza, de acordo com os dados do Pentágono e dos 2 funcionários dos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters. É para se preocupar com o conflito? Então, acabamos de falar, né? Porque os conflitos eles vão se proliferando, né? Vai contaminando os países vizinhos. Aí esse negócio do Oriente Médio, o Irã, que, né? Existem existem células terroristas que apoiam o Hamas, né? São contra os Estados Unidos. Você falou de Irã, Iraque, de guerra. Então, existe aqueles grupos que gostam do caos. Hezbollah, propagam o caos. Eles, somos exército da libertação, né? Mas a libertação do quê? Do meus interesses. Ontem mesmo eu encontrei um amigo, ele falou assim, se a gente fosse voltar no passado para tentar reparar todos os erros, né? Conflitos territoriais, ocupações e tal, acaba com o mundo, porque, né, não existe, acho que desde a origem da humanidade não existe uma civilização que ela permanece até hoje. Acho que não tem, né? Todas... Ápice, apogeu. Isso. Queda. Os mais antigos que nós podemos citar, a China, que existe, né? Começou a existência lá atrás e ela existe como país até hoje, mas durante muito tempo foi subjugada pelo Japão, né? Origem de diversas guerras. O povo do Oriente Médio, que eles não conseguem, eles são semelhantes e antagônicos entre... eu não tenho nem como definir. Eles são tão parecidos e ao mesmo tempo pensam tão diferentes a ponto de guerrear um contra o outro. Isso é milenar, né? Isso é uma guerra que vem aí, é um tribos ainda, né? Aí a gente às vezes celebra, como eu falo, celebro muito aqui, graças a Deus, o avanço da tecnologia que nos trouxe a internet, né? Que permite a gente ter informação de todas as fontes, mas por outro lado, o avanço da tecnologia também traz umas coisas ruins. O drone foi inventado para permitir que a gente alcance locais em que um helicóptero não consiga, o ser humano, uma asa delta. Você vai com o drone, capta imagens de altíssima qualidade. Mas ele também pode ser usado para Deixa eu só fazer guerra, uma né? correção. Nós tínhamos os VANTs, né? Os veículos aéreos não tripulados, antigamente, que são anteriores aos drones. Que eles eram os VANTs, que na verdade... seria o antepassado do drone, né? Que eram equipamentos militares que até hoje, né, existem. Você agora tem, o pessoal chama de drone, mas são os VANTs, que são as aeronaves que são controladas via satélite, né, à distância. O sujeito está lá na base dele, lá no cockpit, controle remoto, ele está controlando lá a aeronave.
Mas, você viu, depois de tanta questão aí de ataques e tudo mais, aí entra a questão da infantaria, né? Do homem a homem, do enfrentamento durante a guerra. E voltamos a falar, esse conflito ele pode ter escalas ainda maiores, né? Vai depender do êxito de quem tenta provocar ainda mais os Estados Unidos ou os outros países, e a questão também que envolve esse conflito Israel com Gaza, barril de pólvora. Barril de pólvora lá, viu? Lá a gente reza por aquela civilização, viu? Que ela não se destrua.